Viver nunca foi fácil. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho da igreja na Idade Média e vai começar falando a respeito do primeiro Papa na obra de Irne Kerns, o cristianismo através dos séculos, das edições Vida Nova. E nesse capítulo 16, onde a gente observa a consagração de Gregório I como bispo de Roma, isso constitui um marco que divide o período antigo da história da igreja do período medieval. Alguns colocam o começo da história da igreja medieval em 313 com a garantia de liberdade religiosa, que seria um marco na história da igreja, certo? É como, por exemplo, alguns dizem que a pandemia poderia ser um marco histórico na história da humanidade, digamos, daqui a 100, daqui a 200 anos, esse evento talvez seja uma coisa que assim, marcou, certo? Isso. É porque tem tanta coisa ruim que pode vir a acontecer ainda, né? Oh, meu Deus, me perdoa. Mas, isso aí. Como dizia Martim da Vila, a vida vai melhorar. E aí, nesse caso, alguns colocam, né, o começo da história da igreja medieval em 313 com a garantia de liberdade religiosa. Outros põem o concílio de Nicéia em 325. Outros preferem 378 devido à batalha de Adrianópolis, que resultou na migração dos visigodos para o império. Ainda há quem vê o período antigo da história da igreja terminar com a queda do último imperador romano em 476. Não sei se deu para perceber que vai variar de pesquisador para pesquisador, certo? Exatamente. Então, nessa obra aqui, ou seja, a obra dele, ele escolhe 590 depois de Cristo, porque Gregório I inaugurou neste ano uma nova era de poder para a igreja no Ocidente. O fim da Idade Média da história da igreja é algo que também se debate. Alguns colocam em 1095 com o início da Era das Cruzadas, outros em 1453 com a queda de Constantinopla e ainda outros em 1648 com a paz de Westfália. O autor aqui escolheu 1517 porque as atividades de Lutero neste ano inauguraram uma era completamente diferente, em que a ênfase não era mais a igreja como instituição, mas a igreja constituída como um corpo de crentes individuais por uma fé pessoal na obra redentiva de Cristo. Então a gente vai estar conversando a partir dessa perspectiva dele, de 590 a 1517. Aqui na live do Facebook, a irmã Assunção daqui da Central Vigário está mandando a paz para todos os presentes aqui, certo? E para 590 a 1517. E então a gente está aqui vendo que na era medieval o Império Romano fragmentou-se na África do Norte muçulmana, no Império Bizantino asiático e nas áreas papais europeias. As relações entre igreja e Estado tornaram-se importantes. O termo Idade Média foi inicialmente usado por Christoph Keller entre 1634 a 1680, o período dele, num livro publicado em 1669. Ele dividiu a história do Ocidente em 3 períodos: a história antiga, vista por ele com olhos de admirador da Renascença, acabou em 325. A história moderna, segundo ele, começa em 1453, quando a queda de Constantinopla inundou o Ocidente de eruditos e manuscritos gregos. Ele caracterizava os anos entre essas datas de Idade Média por causa de sua aparente esterilidade e da ausência da influência clássica. Desde então, os historiadores têm usado o termo Idade Média como designação própria
para esta era, entende? Então assim, média porque o pessoal ficou mediano, não teve nada assim de extraordinário nesse período na compreensão dele, certo? E somente os primeiros 500 anos dessa era, de 500 a 1000, podem ser considerados como idade das trevas. Mesmo assim, este período na Europa Ocidental não foi de total indigência em termos de cultura, porque os mosteiros, lembra que a gente falou dos mosteiros? Sim, os mosteiros deixaram uma contribuição intelectual. O pessoal estudava bastante. Eu até tinha tocado na batida na tecla, né, de que assim, não tinham família para cuidar. Então a vida deles era o quê? Trabalho e oração. Então eles cultivavam, plantavam, construíam, estudavam, oravam, ensinavam, só. Se isolavam do mundo ali. Exatamente. Aí, por exemplo, quem ia para lá aprendia a ler, aprendia a escrever, os agricultores ao redor aprendiam as técnicas deles. Então, assim, de certa forma, houve uma evolução, porque os caras voltados para o estudo e para o trabalho tão somente, certo? É como, por exemplo, vamos imaginar a vida da gente. Se a vida da gente fosse apenas estudar, trabalhar, orar e tudo tal, a produção da gente seria muito grande. Era só isso? Entende? Agora, por exemplo, você está estudando, aí no meu caso, tem uma criança que corre, entende? Aí você está lendo, acabou o gás. Aí tu não sei o que lá, e vem boleto, tu tá entendendo? Então, você não tem como você ficar focado numa coisa só, certo? Então, assim, naquele contexto, eles estavam no que chamam hoje de imersão. A vida deles era aquilo ali, então houve muito crescimento naquele contexto. Mas acredito que também isso pode acontecer devido ao fato de, como a igreja estava no centro da coisa, de o desenvolvimento ficar travado por causa do guarda-chuva da igreja. E aí, possivelmente, a questão tenebrosa ou mediana pode estar sendo até mesmo grudada, né, nesse período, por aqueles que vêm depois do período da luz, onde a gente tem o iluminismo com a idade moderna, né? Eu pelo menos deduzo. E os homens da Renascença viam a Idade Média como uma brecha que separava o fulgurante período clássico do moderno humanismo. Então, para eles esse período era mostrado, para eles esse período era apenas uma era de trevas. Os historiadores modernos do período, entretanto, têm mostrado que a era medieval conheceu um certo progresso, uma vez que a igreja no Ocidente preencheu bem as funções culturais e religiosas ao fazer uma ponte entre a cidade-estado antiga e a nação-estado moderna. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui que quem está lá perto da Idade Média, o pessoal do Renascimento e do Iluminismo, tem uma ideia antipática à Idade Média. Mas quem, por exemplo, já está no período contemporâneo, começa a enxergar algumas coisas que os de lá não enxergavam, certo? Exatamente. A Igreja Católica Romana está em desacordo com os renascentistas, que veem os anos entre 500 e 1000 como idade das trevas. Para ela, este período é a era de ouro da história humana. Olha como é que a perspectiva muda. Segundo os pensadores católicos romanos, ele foi precedido por um paganismo clássico e seguido pelas forças desintegradoras do protestantismo, que criou o caos do cenário religioso moderno. Até porque o que acontece? Na Igreja Católica, no período católico romano, a gente tem o quê? Uma única igreja. Embora há pesquisadores que questionam isso, entendendo que sempre tivemos cristianismos e não cristianismo. Mas com o advento do protestantismo, a gente assim fracionou isso tudo, porque antes era o quê? Aquela igreja. Agora aquela igreja virou o corpo místico de Cristo, porque a igreja mesmo tem um monte.
luterana, presbiteriana, batista, metodista e assim por diante, certo? E os historiadores protestantes discordam disto veementemente, consideram a Idade Média como o vale de sombra em que a igreja pura da era antiga da história da igreja foi corrompida. Segundo eles, a era moderna da história da igreja, que começou com Lutero, é de uma reforma em que a igreja reconquistou os ideais do Novo Testamento. Ou seja, todas essas interpretações podem ser equilibradas pelo fato de que a Idade Média não foi estática, mas dinâmica. A cultura clássica do passado, refinada pelo cristianismo, foi legada às tribos teutãs pela igreja. Sob a direção divina, a marcha da história foi contínua mesmo na Idade Média. Então a gente tem aqui uma situação em que a igreja entende que foi a Era de Ouro, o pessoal do moderno humanismo já via que era um período de trevas. A igreja diz que o problema está depois dos protestantes. Os protestantes dizem que a igreja católica corrompeu a igreja antiga depois de se associar ao Estado, entende? Ou seja, os fatos podem ser únicos, mas as versões são múltiplas, certo? E aí, exatamente. Aí, deixa eu ver aqui, no caso, o Erling chega a dizer que a era moderna, ela deve muito à Idade Média, porque nessa época os homens tentaram estabelecer uma civilização cristã em que o passado se integrava com o presente numa harmoniosa síntese. E aí, no caso da era moderna, falta uma síntese da vida, razão porque o homem moderno luta contra a confusão e a possibilidade não só de causa intelectual, moral, espiritual, como também material. E aí, com isso em mente, a importância de Gregório I torna-se óbvia. Como Agostinho, em sua geração, ele ficou no limite entre os dois mundos do classicismo e do cristianismo medieval, e tornou-se o símbolo do novo mundo medieval em que a cultura foi institucionalizada dentro da igreja denominada pelo bispo de Roma. Gregório, geralmente chamado o Grande, nasceu nos turbulentos tempos em que o Império Oriental, sob Justiniano, buscava reconquistar a metade do ocidente do Império, que fora perdida para as tribos teutãs. Pilhagens, doenças e fomes estavam na ordem do dia. Nascido em uma das famílias tradicionais nobres e ricas de Roma, Gregório recebeu uma educação jurídica que o prepararia para a vida pública. Estudou latim demoradamente, mas não sabia hebraico nem grego. Familiarizado com os escritos de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, conheceu pouco da literatura clássica ou da filosofia grega. Foi escolhido em 573 prefeito de Roma. Tornou-se então monge de 579 a 585. Tornou-se então monge. Deixa eu ver quando. Ele tinha abandonado a fortuna que herdara do pai. A mãe entrara para um convento após a morte do esposo, e aí ele usou os lucros para construir 7 mosteiros na Itália, dos quais o mais importante erigido no palácio do pai. Tornou-se então monge. De 579 a 585 foi embaixador do bispo de Roma em Constantinopla. Depois de sua volta a Roma, foi escolhido o abade do mosteiro Santo André, que ele fundara após a morte do pai. Se Agostinho se fez monge por motivos intelectuais, pode-se dizer que Gregório tomou os votos monásticos por entender que o ascetismo era uma forma de glorificar a Deus. Quando o Papa Pelágio morreu, atacado por uma epidemia em 590, Gregório foi escolhido para substituí-lo. Este homem, cujo epitáfio foi cônsul de Deus, constitui-se num dos gigantes da igreja romana. Sua renúncia à riqueza impressionou a sua geração. Humilde, viu-se a si mesmo como o servo dos servos de Deus. Para ter uma ideia, sua formação jurídica, sua habilidade, seu bom senso fizeram dele um dos administradores mais competentes da igreja romana na Idade Média. Deixa eu ver aqui.
como muitos homens de sua época, era infelizmente supersticioso e crédulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A maior obra de Gregório foi ampliar o poder do bispo romano. Embora não reivindicasse o título de papa, exerceu todos os poderes e prerrogativas dos papas posteriores. Deixa eu ver aqui. Fez isso para afirmar a superioridade espiritual do bispo de Roma. Cuidou episcopalmente das igrejas da Gália, Espanha, Bretanha, África e Itália. Indicou bispos e enviou o palio, a estola do ofício, àqueles que indicara, cujos nomes ratificaram. Quando João, o jejuador, patriarca de Constantinopla, reivindicou o título de bispo ecumênico ou universal, Gregório logo contestou. Ele estava pronto a aceitar um status de igualdade com os patriarcas da igreja, o que os colocaria no mesmo nível de chefes das grandes seções da igreja, mas não estava disposto a permitir que alguém recebesse o título de bispo universal. Pastor, o Gregório tinha um título? Ele era abade, né? Abade. Isso, primeiro abade, depois ele se tornou bispo de Roma. Vou botar aqui bispo do Gregório. E o que acontece? Ele, por exemplo, não estava entrando em rota de colisão com os outros bispos para ser maior do que eles. Mas quando um quis ser universal, ele, aí não. Eu tenho mais bagagem por aqui, pô. Deu para entender? Então, assim, mas nem mesmo o patriarca, nem o imperador oriental cederiam, e mesmo Gregório não esperava por isto. Quando em 602 uma revolução levou um novo imperador, Focas, ao trono em Constantinopla, Gregório procurou fazer as pazes com ele, embora este pretensioso vulgar tivesse assassinado a esposa e a família do antigo imperador. Em troca, Focas aliou-se com Gregório contra o patriarca, reconheceu o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas. Olha aí, política e Estado, hein? Gregório, entretanto, não aceitou o título de Papa Universal que o patriarca de Alexandria queria para si. Preferiu ser chamado de servo dos servos de Deus. Embora descartasse o título de chefe supremo da igreja, não permitiu que ninguém reivindicasse o título e exerceu o poder papal de fato. Ou seja, eu quero ser o servo dos servos, mas eu não permito que ninguém se torne o bispo universal. Tem que dar uma passada. Quer me enganar, me dá bala, né? Então vamos lá. Aí, não, era de fato, não era de direito. Tá dando para entender? Não, eu não quero ser chamado de bispo universal. Eu sou servo dos servos. Mas eu não admito que ninguém seja chamado. É política. Entendeu? Aí nisso o outro, né, matou lá, não sei o que lá, fez média com ele, ponto, bota aí, vambora. Entende? E aí o grande interesse de Gregório na obra missionária evidencia-se pelo ótimo relato feito por Beda em sua história. Então, de acordo com o relato, quando soube que os meninos de cabelos louros e olhos azuis, colocados à venda como escravo em Roma, eram ângulos, Gregório disse que não eram ângulos, mas anjos. Quando soube que vinham de Derry, Yorkshire, resolveu que seriam livrados da ira de Deus pela obra missionária. Comissionou então o monge Agostinho, morto em 604, que não deve ser confundido com Agostinho de Hipona, para ir à Bretanha e levar o evangelho aos bretões. Agostinho chegou à Inglaterra em 598 e logo converteu o rei de Kent ao cristianismo. Os missionários romanos, porém, logo começaram a competir com a igreja celta, que desenvolvia sua obra missionária no sul. Em 664, a fé romana finalmente venceu. Gregório pôde ser considerado o instrumento da subordinação dos ingleses à igreja de Roma. Ele chegou a fazer planos bem elaborados para o desenvolvimento da igreja inglesa. Gregório tornou o episcopado de Roma um dos mais ricos da igreja de seu tempo, graças à sua excelente obra, a sua excelente obra de administrador. Ou seja, ele não era aquele teólogo, mas ele era aquele gestor, entende? As propriedades na Itália e áreas próximas nunca floresceram tanto como nos tempos da cuidadosa administração de Gregório. Com o dinheiro arrecadado,
conseguiu agir como o protetor da paz no Ocidente. Quando o rei lombardo Ariano ameaçou Roma numa ocasião durante o pontificado de Gregório, este foi capaz de juntar tropas e forçar o governante lombardo a aceitar a paz e ganhá-los do arianismo. Então, para ter mais ou menos uma ideia de como era esse cara. Foi ele também o organizador do canto gregoriano. Por aí. Então, ele foi o organizador do canto gregoriano, que teria na Igreja Católica Romana um lugar de maior importância do que o desenvolvido por Ambrósio. Este canto consistia no uso de um cantochão na parte cantada do culto. Gregório foi ainda um grande pregador, apresentando uma mensagem de desafio para o tempo de crise em que viveu. Seus sermões eram práticos, salientavam a humildade e a piedade, embora grandemente prejudicados por um uso excessivo de alegoria, um erro comum na pregação da época. Então ele lia o texto e dizia que aquela palavra ou aquele texto significava alguma outra coisa. Aí nisso, por exemplo, embora fosse comum fazer isso na época, mas aí imagina, você não pega o que o texto está dizendo, mas você pega, exatamente, você pega o que o intérprete está dizendo que o texto está dizendo, exatamente, é por aí. E aí... Engraçado, o cara com um estudo desse e fazia uma situação dessa. Porque era comum interpretar desse jeito. Aí é que está a questão. É como por exemplo, hoje nem tanto, mas há coisa de 20 anos atrás, era muito comum nos sermões você ter o sermão temático, o textual e o expositivo. Enquanto o expositivo ele se detém, além do texto, se detém no contexto do texto. Então, quando você vai fazer uma pregação expositiva, você vai estar lá, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode até pregar aquele versículo, mas você vai apresentar para a igreja o contexto imediatamente posterior, o contexto imediatamente anterior. Você vai, por exemplo, falar sobre quando Paulo escreve, por que escreve, a quem escreve. Então, ou seja, você não sai dali, entende? No caso do sermão textual, você vai pegar aquele versículo e você vai, por exemplo, o que é o tudo? O que eu posso? O que é aquele que me fortalece? Entende? Porque você vai ficar só no texto. No temático, você, por exemplo, pega esse versículo, ou seja, você entra no texto, sai do texto e não volta mais para ele. Entende? O que acontece? Por quê? Porque você não vai pregar sobre o texto bíblico, você vai pregar sobre o assunto. E o outro, assim, exatamente. Então, você entra no texto, sai do texto, não volta mais para o texto. E, por exemplo, hoje, o sermão temático ele é muito criticado por algumas pessoas, porque ele lembra uma palestra. É como, por exemplo, você quer ensinar sobre casamento. Aí você vai falar sobre Adão e Eva, aí você vai falar sobre não sei quem, você vai pegar um texto tal, você vai pegar um texto ali, ou seja, você vai pegar vários textos, exatamente. Quando família significava coisas diferentes do período da história bíblica, certo? Mas você vai tratar tudo de uma forma só, porque você está focado no assunto. Quando você vai para o expositivo, você vai mastigar dentro de Efésios, dentro de Filipenses, dentro da Epístola de Pedro. Você vai ficar dentro do texto, do contexto do texto, entende? No caso do textual, você vai ficar naquele versículo ou naqueles dois versículos, entende? No máximo. E aí você vai o quê? Dividir aquele texto em tópicos, entende? É mais ou menos por aí. E aí, mas o que acontece? Houve um período, houve um período que assim, isso era super normal. Hoje não é muito fácil você encontrar pregador pregando sermão temático. O pregador ele pode até usar o sermão temático se ele quiser ensinar a igreja algumas tarefas. Por exemplo,
um pastor amigo meu, que foi até meu professor de homilética, ele disponibilizou uma série de sermões falando sobre liberdade financeira. E aí ele pegou aquele material e disponibilizou para os pastores que ele conhecia. Aí eu, por exemplo, preguei uma série de sermões dele, né, na igreja que eu pastoreava, e o que acontecia? Cada tópico era um versículo, porque a ideia era falar sobre como você tem que lidar com o dinheiro. E aí o assunto, que era a liberdade financeira, que era o centro do estudo. Deu para entender? E não necessariamente o texto. E aí o que acontece? Hoje não é muito comum algumas pessoas fazerem isso. Hoje pode parecer até preconceituoso o que eu vou falar agora, mas assim, hoje a moda é falar de sermões positivos, entende? Eu, por exemplo, entendo que para mim é muito mais rico ficar no texto, mas assim, essas questões, elas estão muito relacionadas às vezes à época que a igreja está vivendo, porque assim, ele está na alegoria, certo? Em vez de ficar na interpretação palavra por palavra, versículo por versículo. Mas o que acontece? Como a gente prega tendo um catecismo na cabeça, então a gente prega sem sair, né, dos quatro cantos do ringue, porque a gente vai pregar dentro da nossa confissão. É mais ou menos por aí. No caso, quando você está no texto bíblico, você muitas vezes o versículo bíblico ele não apoia alguma coisa que a nossa confissão pode estar defendendo, entende? Então aí o que acontece? Aí a gente vai ter que fazer um ajuste, porque o texto é difícil. Então aí, ou seja, tem várias e várias situações, mas apesar dessas questões aqui mas percebe, isso aqui já não é o historiador falando, já é a opinião do historiador sobre o pregador, dizendo que infelizmente ele usava muita alegoria no seu sermão, coisa que era comum na sua época. Como eu falei que há 20 anos atrás o sermão temático era super comum, hoje não é mais, entende? E aí, deixa eu ver aqui, ele era bastante respeitado como professor na igreja ocidental, que nos quadros ele é sempre retratado com uma pomba, símbolo do Espírito Santo, pousada em seu ombro e comunicando-lhe a verdade divina nos ouvidos. Também ele chegou a ser um teólogo destacado, apontando junto com Jerônimo, Ambrósio e Agostinho como um dos 4 grandes doutores da igreja ocidental. Não é claro naquele nível de línguas originais, lembra? Exatamente. Então colocou os fundamentos da teologia que a igreja romana sustentaria na Idade Média, até que Tomás de Aquino formulasse a Suma Teológica. Ele cria que o homem era um pecador por nascimento e escolha, mas discordava da doutrina agostiniana ao afirmar que o homem não herdava a culpa de Adão, mas apenas o pecado, como uma doença a que todos estão sujeitos. E ele sustentava que a vontade era livre e que apenas sua bondade fora perdida. Aceitava a predestinação, limitando-a, porém, aos eleitos. Então, no caso, ele via que a graça não era irresistível, porque, segundo ele, estava baseada na presciência de Deus e, em alguns casos, nos méritos do homem. Ele defendia a ideia das boas obras e aceitava aceitava do purgatório como um lugar onde as almas seriam purificadas antes de sua entrada nos céus. Ele sustentava a inspiração verbal da Bíblia, mas estranhamente dava à tradição o mesmo papel da Bíblia. Então, ou seja, É meu pensamento. Eu escrevi aqui no Diretório de Roma, né, suas obras, seus sermões. Já não vou mais pesquisar. Por quê? Ele está nesse ritmo desse pensamento aí, que o homem tem as suas obras, a sua maneira, a sua ajuda. Mas aí eu não sei se dá para perceber que assim, o que acontece. Será que aqui ou será que não? Que
os sermões dele. Então, o que acontece é que é o seguinte, todo pesquisador, ele tem o seu entendimento da realidade. Ele vai confrontar com o material do cara. Entende? O que acontece com a gente hoje é que nós vivemos dentro de denominações. Então, as nossas denominações, elas têm, como eu falei, os quatro. A escola fechada. Exatamente, a gente tem, por exemplo, um cercadinho, certo? Então, existem coisas que eu defendo como batista, mas tem coisas que, se eu for concordar com o presbiteriano e discordar dos batistas, eu vou ficar numa situação muito difícil e vou precisar ir para outra igreja, entende? Então, no nosso contexto, quando o cara sai dos quadros, ele fica numa situação difícil. Então, tem duas situações aí. Ele pode acreditar porque ele acredita mesmo, mas ele também pode acreditar porque ele quer acreditar para ele não ter aborrecimento. Deu para entender? Passar o controle do cercadinho. Deu para entender? Agora, o que acontece? Essas pessoas aqui no passado, elas têm um pensamento meio que assim, olha, até o grande colegiado dizer que ela é anátema, que ela é herege, esse negócio todinho, ela tem aquele pensamento e vai pregando e vai defendendo. Exatamente. Lembra do arianismo? Entende? Então, o que acontece? Essas coisas acontecem. O que acontece hoje é que, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. No meio batista, se você for um camarada 100% arminiano, ou seja, você é livre para entrar e você é livre para sair. Você aceita Jesus e você perde a sua salvação. Se você pensar 100% assim, alguém muitas vezes vai dizer que você não é batista. Mas existe no meio da nossa denominação aquelas pessoas que têm o pensamento de que eu não sou livre para tomar uma decisão por Jesus, não sou livre para aceitar Jesus, não sou livre para me decidir por Jesus. Foi Ele que me escolheu, Ele que me elegeu e acabou. Eu não tomei decisão nenhuma, eu apenas creio nele, eu apenas confesso Jesus como meu Salvador, mas eu não aceito Jesus nesse negócio não. E aí, esse daí, por exemplo, tem a ideia da segurança de salvação, mas ele tem esse pensamento. Em alguns casos, Jesus nem morreu por todos, Jesus morreu apenas pelos eleitos. Para salvar aqueles que ele crê. E aí o que acontece? Qual é o problema? O problema é que isso está fora da declaração doutrinária, assim como está fora da declaração doutrinária o cara que perde a salvação. Ou seja, a mesma declaração doutrinária da denominação batista da CBB, que diz que eu tenho segurança de salvação, filho não deixa de ser filho, essa mesma declaração diz que eu sou livre para tomar uma decisão para entregar minha vida a Jesus. Aí o arminiano vai ter problema com a minha declaração e o calvinista vai ter problema com a minha declaração. Só que muitas vezes o calvinista ele passa batido e ensaboado e ninguém repara, mas o arminiano empaca. Que é isso? Como é que pode? Se você falar de perda de salvação, não, salvo sempre salvo. Ou seja, com o arminiano é muito mais fácil bater de frente do que com o calvinista, mas ambos estão fora dos quadros. Mas você percebe que assim, isso tem a ver com o aspecto denominacional e não com o aspecto bíblico, porque de acordo com a Bíblia, um acreditou de um jeito, o outro acreditou no outro, e o debate deles está aí até hoje. Eles morreram e o debate continua. Mas e o debate bíblico, qual vai ser? Hã? Qual a vantagem da Bíblia? Bem, eu vejo o seguinte, que a Bíblia fala várias vezes sobre você tomar uma decisão. A Bíblia fala. E eu vejo que a Bíblia também fala sobre você ter segurança de salvação. Mas a Bíblia também fala que se você negligenciar essa tão grande salvação e retroceder, a carta aos Hebreus ela é enjoada para essa questão, porque assim, a carta aos Hebreus ela bate doído na questão de que assim, se você, exatamente, o cerol vai passar, entende? Mas a maioria dos textos paulinos falam para a gente sobre a graça de uma forma que você fica assim, poxa, estou seguro,
entende? Então, a gente, por exemplo, vai olhar para esse caso aí e observar, né, que assim, a Bíblia, ela não está presa às denominações. A Bíblia não está presa aos nossos esquemas doutrinários. A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita, ela está ali, e cada grupo, devido à interpretação que tem dela, constrói um arcabouço. Cada grupo, exatamente, constrói uma estrutura doutrinária. Entre os cristãos, a gente tem uma espinha dorsal. Tem coisa que pentecostal, tradicional, neopentecostal, todo mundo acredita. Agora tem coisas que cada um vai para um lado, entendeu? E aí, fechando aqui, ele aceitava a predestinação, eu falei, a graça, defendia a ideia das boas obras, beleza. Sustentava a inspiração verbal da Bíblia, mas estranhamente dava à tradição o mesmo papel da Bíblia. O cânon da missa, que ele refundiu parcialmente, era amplamente usado em sua época e revelava a tendência crescente para considerar a comunhão como um sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, repetido todas as vezes em que era celebrada. Lá atrás, viu? Gregório ensinou as boas obras e a invocação dos santos para conseguir sua ajuda. Pode-se dizer com segurança que a teologia medieval conservou as marcas do pensamento de Gregório. O pontificado de Gregório é, sem dúvida, um marco fundamental na transição da história da Igreja Antiga para a Igreja Medieval. Ao criarem um sistema hierárquico sacramental da Igreja institucionalizada da Idade Média, seus sucessores edificaram sobre os fundamentos que ele deixou. Essa questão do sacrifício é um exemplo. A tradição equiparada à Bíblia é um outro exemplo. Ele sistematizou a doutrina e fez a igreja uma potência na área política, porque ele era um baita de um orador e um baita de um administrador. Então, aí é que está a questão, assim, você sabe falar bem, você sabe gerir, você pode até não ser aquele intérprete da Bíblia. Não, mãe, pega os investimentos e gasta corretamente. Exatamente, aí é onde você às vezes vê, por exemplo, tem aquele pastor que ele pode não ser muito profundo em grego, hebraico, teologia, aquela coisa todinha, mas ele no púlpito sacode a igreja, e ele na administração deixa tudo nos conformes. A tendência da igreja é ela crescer. Às vezes tem aquele pastor que ele é ótimo na interpretação do texto, mas é enrolado na gestão, entende? Às vezes ele é um excelente administrador, mas ele assim, na hora de falar, entende? É um negócio meio água com açúcar. Então você percebe que assim, a fala e a gestão teve um peso muito grande, entende? E aí, aquele caso, nem todo mundo vai ser bom em tudo, nem todo mundo vai ser bom em oratória, nem todo mundo vai ser bom em gestão, nem todo mundo vai ser bom em grego e hebraico, nem todo mundo vai ser bom em teologia sistemática. Mas assim, dependendo da área que o cara está e da igreja onde ele está, porque, por exemplo, uma igreja que todo mundo tem uma boa bagagem de gestão, para que você vai esquentar a cabeça com gestão? Você só vai pedir conta e pedir satisfação, entende? Porque o pessoal funciona, mas naquela igreja que o pessoal não tem noção nenhuma, você é obrigado a estar sempre ali, entende? Então, naquela igreja que, por exemplo, tem aquele cara que ele é bom de púlpito e é leal a você, pô, bota o cara para pregar, pô. Qual o problema? Entende? O problema é o desleal, mas o desleal não precisa nem você pregar, nem ele pregar, ele pode te dar uma facada nos rins em qualquer situação, não precisa estar no púlpito, né? Então, vamos parar para o nosso intervalo? Daqui a pouco a gente volta.